paz, querido, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem? Espero em Deus que você esteja bem, espero em Deus que sua casa esteja bem, espero em Deus que todas as áreas da sua vida estejam sendo agraciadas e alcançadas pelo Senhor. Estava aqui tomando um cafezinho. Cafezinho esse que eu quero te convidar a tomar comigo nessa oportunidade. E juntos nesse café eu quero que nós venhamos a refletir sobre algo que tem assolado toda uma nação, algo que tem assolado os nossos irmãos em Cristo, tem assolado aqueles que não são nossos irmãos em Cristo, aos ímpios, aqueles que estão no mundo, aqueles que estão na igreja, de uma forma geral e de uma forma globalizada a todo mundo. Algo que tem nos assolado e nos tem trazido cada vez mais uma reflexão sobre como lidar com as frustrações, como lidar com as adversidades, como lidar com as perdas, como lidar com os momentos difíceis, os dias maus, como lidar com quando as coisas não vão de total encontro com as nossas expectativas, como lidar com isso. E a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo número 8, versículo 28, nos ajuda muito nisso. Nos ajuda de que forma? Porque a Bíblia diz lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Fomos chamados segundo o propósito de Deus. Irmãos, entender isso é de suma importância para a nossa vida cristã. Entender isso é de suma importância para a nossa vida, para uma vida alegre, para uma vida feliz, para o entendimento das coisas da vida. E como lidar com um sentimento que tende a nos derrubar, a nos abater? Como lidar com esse sentimento? O que na realidade é a frustração? A frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu, ou algo que era esperado não ocorre. E esse algo inesperável que às vezes acontece, ou algo que nós não esperamos que aconteça, ele é inevitável. E ele nos atinge quando nossas expectativas, as nossas expectativas são referentes aos nossos sonhos, aos nossos planos, aos nossos objetivos, nossos ideais. Quando nossos sonhos são almejados com todo o nosso esforço. E às vezes você empenha tanto esforço em determinada coisa e daqui a pouco aquilo tende a não dar certo. Às vezes um relacionamento, às vezes uma faculdade, às vezes um casamento, às vezes uma decisão que às vezes tomamos e colocamos toda a expectativa a começar algo, a iniciar algo, a iniciar um empreendimento. E às vezes nós colocamos todo o nosso empenho naquilo e às vezes aquilo não prospera, não vai. Estamos sujeitos a essa questão, a frustração em qualquer lugar, em qualquer situação. Sujeitos a frustrarmos alguém e sermos frustrados. Isso é muito interessante. Às vezes reclamamos muito pelas nossas frustrações, mas às vezes esquecemos, irmãos, que nós também, com as nossas atitudes e ações, estamos frustrando alguém também. Estamos sendo o objeto de frustração também para alguém. E é por isso que precisamos aprender a lidar com ela. Com ela quem? Com as frustrações. Como lidar com as frustrações. E desejamos, meus amados irmãos, nunca entristecer. O desejo do nosso coração é que nós nunca nos entristeçamos, nunca venhamos a sentir raiva, ressentimento decorrente das frustrações, mas viver de maneira tal que possamos entender que todas as coisas cooperaram. Todas as coisas cooperam. E esse é o desejo do coração de Deus também. Que você nunca se entristeça, que você nunca sinta raiva, que você nunca sinta desânimo, que você nunca sinta ressentimento decorrente das frustrações, mas que você possa entender
E esse versículo da Bíblia de Romanos capítulo número 8, versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam, são todas as coisas mesmo. Todas elas. Independente das circunstâncias, da situação, todas elas. E a minha pergunta nesse momento, nessa hora para você é: o que te causa frustração? Ou o que te causou frustração? A falta de dinheiro te causa frustração? A falta de dinheiro para adquirir algo ou algum bem que você gostaria de obter? O não de um cônjuge, no momento de uma discussão, no momento de uma decisão, o cônjuge disse não para você, isso te frustrou? A insubmissão de um filho, a submissão dos filhos, provoca frustração em você? O que tem te provocado frustração? A faculdade que você iniciou e descobriu que não era exatamente o que você gostaria? A relação que você iniciou e descobriu que não era bem aquilo que você esperava? O carro que você comprou que talvez hoje não atende mais a sua expectativa, você comprou e ele era tão lindo, mas não atende às suas expectativas? Sabe, aquele dinheiro que você juntou a vida toda para comprar aquele apartamento, mas você descobriu que aquele apartamento ele ainda é pequeno para a sua família, para aquilo que você almejou, e você está completamente frustrado. Uma oração respondida? Uma oração respondida ou uma oração não respondida no seu tempo? Tudo isso provoca frustração em nós. Tudo isso provoca frustrações. E, meus amados irmãos, se cremos na palavra de Deus, ela nos afirma que todas as coisas cooperam para o bem. Como nos deixam, como podemos nos deixar paralisar pela frustração se todas as coisas cooperam? Como podemos nos paralisar? Paralisar por causa de um sonho ou um projeto não realizado? Como isso pode acontecer? O problema não é paralisar por uma frustração, e sim deixar com que ela paralise e não permita que continuemos no propósito daquele que nos chamou. Essa é a grande dificuldade. Paralisar não é passar por frustração. Paralisar não é enfrentar a frustração. Paralisar muitas vezes é se acovardar. Paralisar muitas vezes é não entender que a frustração precisa cooperar com o seu crescimento. O problema, meus amados irmãos, não é passar por uma frustração e sim deixar que ela nos paralise e não permita que continuemos com o propósito daquele que nos chamou. Deus tem um propósito na nossa vida e nos chamou segundo o seu propósito. Então nós não devemos paralisar. Somente nós podemos decidir parar ou continuar diante de situações que nos frustram. A decisão é nossa, a decisão é sua, a decisão é minha. Seguir com o propósito ou jogar tudo para o alto. Parar literalmente, esquecer literalmente, abandonar completamente sonhos, planos, projetos, objetivos, ideais. E nesse momento Deus está falando com você, sabe para quê? Para você desengavetar aqueles projetos que estão lá, que foram engavetados por conta das frustrações. Talvez você, pastor, que desistiu do ministério, por conta das frustrações com igrejas, com ovelha, com pessoas. Deus está ministrando seu coração nessa hora. Volte, porque quem te chamou quer continuar a boa obra na sua vida. Lá em Efésios, no capítulo número 3, do versículo 16 ao versículo 21, Deus tem o controle de todas as coisas. Quem controla tudo é Deus. E se Deus está no controle de tudo, meu irmão, lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, a Bíblia vai dizer: eu é que bem sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Quem sabe dos pensamentos que tem sobre vós é Deus, nem nós mesmos sabemos. E às vezes nós nos frustramos sem realmente entender quais são os projetos de Deus para a nossa vida.
Oh, meu querido e meu amado irmão, só entenderemos essa verdade quando buscarmos nos alicerçarmos em um Cristo mediante a fé, amor e dedicação a Ele. Como, pastor, isso pode acontecer? Como nós podemos entender isso? Como nós vamos entender isso? Buscando a cada dia conhecer mais e mais a vontade de Deus para a nossa vida. Arraigados em Cristo, meus amados irmãos, teremos a capacidade de trabalharmos as perdas e frustrações e fazermos que cada dia a situação venha nos favorecer. A situação venha trazer em nós expectativas favoráveis, venha nos amadurecer espiritualmente, emocionalmente, como pessoa, como seres humanos. Nós precisamos amadurecer mediante as frustrações, porque todas as coisas cooperam. Em Hebreus, no capítulo número 4, versículo de número 12, a palavra do Senhor ela é muito clara. Quando estamos de fato firmados no Senhor, não somos guiados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, mas somos guiados pela própria palavra e pelo próprio Deus da palavra. Meu querido e meu amado, a nossa alma está relacionada com os sentimentos e emoções. Nosso espírito é religado ao Espírito de Deus a partir do momento que nascemos de novo, a partir do momento que passamos por esse novo nascimento. E esse Espírito veio justamente, o Espírito de Deus veio justamente para nos auxiliar. E para nos auxiliar, Deus nos deu o Espírito Santo, e este nos dá um fruto, um presente que nos capacita a filtrar as nossas emoções. E o que o Espírito Santo nos dá? Que presente é esse? O domínio próprio. Precisamos, irmãos, praticar este fruto para que ele se desenvolva e se evidencie em nossas emoções diante das circunstâncias. Diante das circunstâncias que tendem a nos frustrar, tendem a nos desanimar, tendem a nos abater. O mundo espiritual é real. Satanás ele tenta de todas as formas nos frustrar, nos desanimar. O inferno se levanta contra os ungidos de Deus. O inferno se levanta contra homens e mulheres de Deus. E a maneira como eu irei reagir diante das frustrações irá me fazer uma pessoa mais forte ou não. E eu preciso entender isso. Daniel era fiel a Deus e por causa da sua fidelidade foi lançado na cova dos leões. Como, meus amados irmãos, nós reagiríamos diante de uma situação como esta? Como eu e você reagiríamos? Daniel poderia ter dito, sou fiel a Deus e estou sendo entregue como alimento para os leões, e murmurar, e lamentar, e chorar, e prantear. Mas não. Saiba de uma coisa, meu querido e meu amado irmãos, Deus só permite sermos levados para uma cova de leões, para que a glória dele seja manifesta através da nossa vida e o nosso testemunho seja para a edificação de outras pessoas. Filipenses capítulo número 1, verso 12, o apóstolo Paulo diz: amados irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram sirvam de maior proveito para o Evangelho, porque isso vos resultará em salvação. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, a partir do versículo de número 17, quando ele está fazendo a sua passagem pela igreja de Éfeso, ele diz aos irmãos de Éfeso: olha, eu não sei o que lá em Jerusalém me espera, mas certamente o que me espera lá são cadeias e prisões. Mas ainda assim, ele vai para Jerusalém sabendo que o Espírito havia revelado a ele que esperaria a ele cadeias e prisões. Mas as cadeias e prisões do apóstolo Paulo serviriam de testemunho para o Evangelho. O apóstolo Paulo poderia se frustrar e dizer:
caramba, eu agora sou do Senhor, tenho entregue a minha vida ao Senhor, tenho passado por tantas coisas pelo Senhor, e ainda assim o Senhor me leva para cadeias e prisões. E essa não foi uma só luta do apóstolo Paulo, tem vários outros relatos na Bíblia. Saiba disso, meu irmão. Deus só permite sermos levados para a cova de leões, para que a glória dele se manifeste através da nossa vida e o nosso testemunho seja para a edificação de outras pessoas. Quando Daniel saiu vivo daquela cova, toda uma nação creu no Deus de Daniel. Quando você se reerguer, se levantar, as pessoas vão perguntar como você se levantou, como você enfrentou, como você passou por tamanha frustração. Você vai dizer para elas, porque Deus foi comigo. Aleluia! Precisamos entender, meus amados irmãos, e crer que realmente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos entender isso. Eu quero concluir esta palavra dizendo para você, querido, o Senhor nos chama a vivermos uma vida em espírito e não conforme as nossas emoções e circunstâncias. E para isso, irmãos, nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Se você, nesta hora, entende que até aqui não tem permitido Jesus tomar as decisões da sua vida, eu quero orar com você, convidar você a abrir o seu coração e deixar Jesus entrar na sua vida, te libertar, te livrar, te encorajar, te fortalecer, te colocar de pé, ser o Senhor e Salvador da sua vida, e você vai entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo aqueles a quem Ele chamou para o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida, tem um propósito na minha vida, não acabou aí onde você está. Deus quer te erguer, Deus quer te levantar, Deus quer fazer de você um homem novo, Deus quer te dar um novo nascimento. Então, meu amado, feche teus olhos. Se você quer nesta hora abrir o seu coração para Jesus, entregar a sua vida para Jesus e dizer, Jesus, eu estou tão machucado, tão frustrado, mas eu quero entender um pouco mais. Eu quero entender um pouco mais disso que o Senhor diz na sua palavra, que todas as coisas cooperam. Então me ensina. Ele vai te ensinar. Mas para isso você precisa deixar Ele ser o Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer isso, feche seus olhos e ore comigo. E você também, que nesta hora está passando por lutas, provações, adversidade, frustrações. Essa palavra veio para te libertar das frustrações, te reerguer, te colocar de pé e fazer com que você seja mais do que vencedor. Pai, em nome de Jesus, eu quero engrandecer o Teu nome, louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome e agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito sobre nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus conosco na hora da angústia e da tribulação. O Senhor não mente e a Tua palavra é real quando o Senhor diz, ó Deus, que não nos deixaria só. E por intermédio do Teu Espírito Santo, nesta hora, esta palavra vem de encontro, ó Deus, às nossas necessidades. Pai, receba a vida desses que estão se entregando seus corações a Ti, esses corações tristes, abatidos, sofridos e chorosos, mas que o Senhor, nesta hora, com esta palavra, levanta e os coloca de pé. Receba essas vidas, ó Deus, que são entregues a Ti nesta hora. Receba também, Pai, esses corações que estão, ó Deus, tristes, desanimados, ó Deus, que porventura, Senhor Deus, eles possam viver um novo tempo de Deus em suas vidas. E a Bíblia diz que para cada dia de tristeza, de vergonha, o Senhor os dará dupla honra. Mas para isso, eles precisam estar de pé para ver a dupla honra que o Senhor dará depois de grandes frustrações. A nossa vida, Deus, não pode ser uma vida levada pelos momentos, nem pelas emoções e circunstâncias, mas sim levada por aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pelo Teu cuidado e pelo Teu favor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Obrigado por você tomar esse cafezinho comigo. Fique na paz. Que Deus te abençoe muitíssimo.